A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você que tá aí tomando seu café da manhã enquanto resolve escutar esse podcast, vou te dar uma ideia. Por que você não come sucrilhos com M&M's? Pelo menos essa é uma ideia que surgiu aqui na redação da Bloomberg Linha, quando a gente viu a notícia de que aquela nova, que é a dona da Kellogg's, ou sucrilhos no Brasil, comprou a Mars, que é a dona do M&M's, e também da Whiskas. E aí você pode misturar tudo isso e ter um excelente café da manhã. Eu tô repetindo o plot de um vídeo que a gente fez lá nas nossas redes sociais, mas é porque eu não falei sobre essa notícia aqui no podcast. Então, hoje eu vou trazê-la junto também com outro acontecimento no mundo do varejo, também de M&A, não confundir com M&M's. M&A é a sigla em inglês para fusões e aquisições. Os Estados Unidos está em polvorosa, estão todas as empresas se juntando, só que agora tem um participante japonês nessa brincadeira. A 7-Eleven, caso você tenha visto aí vários seriados e filmes americanos, você já deve ter visto esse mercadinho de conveniência. É uma empresa americana e recebeu uma oferta por uma empresa de mercadinho de conveniência do Japão. É isso mesmo. Então, a estratégia do dia de hoje é te contar o que está acontecendo no mercado de varejo dos Estados Unidos e por que é que num período que é considerado calmo no hemisfério norte para esse tipo de acontecimento corporativo, o que está levando essas empresas a se juntarem e se fundirem. A gente também vai falar sobre como uma nova corrida por estoques está elevando as importações e pressionando os principais portos dos Estados Unidos, com consequências aqui para a gente, e também, aqui no Brasil, uma crise no agro. Pedidos de recuperação judicial dos produtores rurais dobraram no país. Eu sou Ana Carolina Zittley, esse é o Estratégia do Dia, quase que eu chamo pelo nome antigo, ouvindo um podcast, e você pode se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias. Vamos embora! Negócios do setor de consumo estão mantendo os banqueiros ocupados durante os meses normalmente calmos do verão do hemisfério norte, o que sinaliza uma confiança crescente no mundo corporativo que pode ajudar a estender o renascimento dos deals nos próximos meses. A 7&, Holdings, controladora da 7-Eleven, subiu de valor na Bolsa de Tóquio nesta segunda-feira, depois de dizer que recebeu uma proposta de aquisição do proprietário da Circle K, o que elevou o valor de mercado da operadora japonesa de lojas de conveniência para cerca de 38,5 bilhões de dólares. Mas espere aí, como assim? Operadora japonesa de lojas de conveniência? É isso mesmo, porque a 7-Eleven é uma marca americana, mas que é controlada pela 7 Holdings, que é a controladora japonesa. O anúncio foi feito uma semana depois que a gigante de chocolates e doces Mars, de capital fechado, concordou em comprar aquela nova, a fabricante de batatas fritas Pringles, por cerca de 36 bilhões de dólares no maior negócio do ano. Ambos os alvos atraem interesse após a pressão de investidores ativistas. O mês passado já foi o julho mais movimentado em termos de fusões e aquisições em 3 anos, liderado pela compra de 4,7 bilhões de dólares da fornecedora de peças Spirit AeroSystems pela Boeing e pela aquisição de 8 bilhões de dólares em ativos de ar-condicionado pela Bosch. É o aquecimento global. Mais de 725 bilhões de dólares em negócios foram anunciados globalmente desde o início de junho, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Vários dos principais bancos globais, do JP Morgan ao Citigroup, relataram uma recuperação no trabalho de investment banking durante as suas divulgações recentes de resultados trimestrais, uma vez que seus negócios tradicionais de empréstimos estão sob pressão. Investment banking é a assessoria que esses bancos dão para estes grandes negócios. O gigante canadense da previdência OMERS disse na semana passada que montou seu maior fundo em décadas e está se preparando para uma retomada dos negócios à medida que as taxas de juros caem. No setor de tecnologia, a Advanced Micro Devices, a ADM, anunciou sua própria grande aquisição na segunda-feira, ao comprar a fabricante de servidores ZT Systems por 4,9 bilhões de dólares para reforçar os esforços da fabricante de chips para competir com a NVIDIA. E tem mais negócios aí no horizonte, lembrando que aqui no Brasil, o grupo Carlyle concordou por meio da SPX Capital, que opera seus negócios de private equity no país, em um acordo para entrar como sócia minoritária da Mobile na aquisição da Tok Stock, em um negócio que cria o maior player do mercado doméstico de móveis e decoração.
O principal complexo portuário dos Estados Unidos tem movimentado volumes de importação próximos aos recordes estabelecidos durante a pandemia, quando você comprou muitas blusinhas nas lojas chinesas. Isso apesar das preocupações com o desaquecimento da economia americana agora. Os portos de Los Angeles e de Long Beach, que respondem por cerca de 1/3 de todas as importações de contêineres dos Estados Unidos, tiveram o terceiro mês mais forte de todos os tempos em julho, um pouco abaixo do recorde histórico atingido em maio de 2021. Naquela época, a entrada de bens de consumo em grande volume causou gargalos no fornecimento em terra e gerou uma fila de navios de carga que esperavam no mar por ancoradouro. Essa palavra é difícil. Agora, a demanda é impulsionada por varejistas e outros importadores que aumentaram seus estoques antes da aplicação de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses e de uma possível greve de um grande grupo de trabalhadores portuários americanos, o que se soma ao frenesi habitual de pedidos antes das festas de fim de ano. Até o momento, os terminais marítimos da Baía de São Pedro, no sul da Califórnia, aguentaram a pressão, embora alguns indicadores de restrições de capacidade estejam começando a aumentar. Nessa atual corrida por reabastecimento, o medo de atrasos nos embarques é um fator importante. As negociações entre o sindicato que representa os estivadores nas costas leste e do Golfo e seus empregadores chegaram a um impasse, 6 semanas antes do contrato expirar em 30 de setembro. Portanto, alguns fretes marítimos que poderiam passar pelos portos de Boston a Houston foram transferidos para os portos da costa oeste, até que essa incerteza seja resolvida. De acordo com dados da Sea Intelligence, uma consultoria e dados marítimos de Copenhague, cada dia de greve levaria cerca de 5 dias para que os portos liberassem o acúmulo de carga. Uma greve de uma semana a partir de 1º de outubro, por exemplo, levaria até meados de novembro para ser concluído, congestionando assim o sistema de containers global. Os pedidos de recuperação judicial entre os produtores rurais que atuam como pessoas físicas no Brasil chegaram a 106 no primeiro trimestre deste ano, mais do que o dobro do que os 47 pedidos feitos no último trimestre do ano passado, segundo a provedora de dados de crédito Serasa Experian. Os estados do Mato Grosso e Goiás foram os mais afetados, com 53 e 16 pedidos, respectivamente. Os produtores que não possuem propriedades foram os que mais entraram com a solicitação, com 39 pedidos, vindo em segundo lugar o grande proprietário, com 24 pedidos. No primeiro trimestre de 2023, foram feitos 17 pedidos de recuperação judicial entre esses produtores, segundo a Serasa Experian. Chegamos ao final deste episódio mais curtinho para vocês já curtir a sua terça-feira e eu tenho um recado importante. Preste atenção, você que é um ouvinte assíduo. Aqui amanhã você terá o Alan Blanco apresentando este episódio, depois Alan Blanco, e assim iremos fazer um tchabalaga-lango parceria de apresentação nos próximos dias, tá bom? Então não se assuste quando você chegar amanhã e escutar a voz do Alan, ele estará por aí também fazendo a apresentação deste podcast de vez em quando, tá bom? A gente se fala daqui a algum tempo, em algum momento eu apareço de volta e assim levamos a nossa vida. Até amanhã. Não, até depois. Tchau, tchau.